Então vamos lá. Vamos falar, então, começar hoje com a parte prática. Vamos começar a falar de reabilitação oral, tá? De aplicabilidade de tudo que a gente viu até agora. Falamos desde a embriologia para entender como funciona na natureza. Entramos em crescimento e desenvolvimento. Ah, a voz está sumindo, viu? Ela vai para mim. Tá travando aqui para mim Depois também. falamos de determinantes da morfologia oclusal. Do Eu estou som, ouvindo. viu? Eu também não estou escutando, não. A voz está cortada. Aqui a minha internet está ruim, porque está chovendo muito. Aqui está chovendo bastante e eu estou roteado com o celular. Acho que voltou agora ao normal. Para mim não tá travando mais, não. Eu estou ouvindo vocês muito bem. Posso continuar? Pode. Muito bem. Então, nós vamos entrar agora numa parte mais de reabilitação, tá? Nós vamos falar, então, da importância do espaço funcional livre, da dimensão vertical e como a gente reabilita esses pacientes. Então, quando a gente fala de perda de dimensão vertical nos dentes anteriores, quando a gente tem perda de dentes posteriores, a gente vai ter um aumento da pressão intraarticular. Então, quando a gente perde dentes posteriores, quando o paciente perde dentes posteriores, há uma diminuição da dimensão vertical nos anteriores automática, porque a força se direciona para os dentes anteriores. Quando os dentes posteriores suportam a dimensão vertical, os dentes anteriores ficam na iminência do toque. Eles tocam suave. Quando há perda dos dentes posteriores, os dentes anteriores passam a se tocar com mais intensidade, o que pode levar a um desgaste, mas sempre que há perda de dentes posteriores, há uma diminuição do espaço intraarticular, então há um aumento da pressão intraarticular. Isso é bem perigoso, porque a perda dos dentes nunca acontece de uma vez só. Então, a mudança de posição dos dentes, tá? E muitas vezes contatos deflectivos e associada a uma pressão mais alta, assim, uma diminuição do volume, um aumento da pressão intraarticular, isso pode gerar uma série de problemas de disfunção temporomandibular, certo? Então, quando a gente tem que considerar uma dimensão vertical anterior e uma dimensão vertical posterior, certo? Dentes posteriores e uma dimensão vertical nos dentes anteriores. Todo mundo está entendendo isso? Está ouvindo bem? Posso dar sequência? Sim, pode passar. Pode continuar. Muito bem. Então, observe como é o movimento, tá? Então, eu preciso entender aí, novamente repetindo a função do canino. Então, se vocês... Uma das coisas mais importantes para se entender em oclusão é a função do canino. O canino, ele centraliza e estabiliza. Então, quando um paciente toca o canino de um lado e não toca o canino do outro, os caninos, né, de um lado e não toca os caninos do outro, isso é um sinal clássico de desvio, porque os caninos precisam tocar ao mesmo tempo. Então, ele centraliza a mandíbula e ele estabiliza a mandíbula. Com o tempo, se a perda dos dentes posteriores e os dentes anteriores passam a suportar a dimensão vertical, como diminui o espaço, aumenta a pressão intraarticular, eu posso ter aderência, eu posso ter deslocamento de disco por acionamento de músculo, então eu posso ter uma série de problemas. Então, quando o paciente perde dente, a gente precisa entender que essa perda de dente ela vai ter alguma consequência. Não só a perda do órgão dental, mas uma consequência no sistema estomatognático todo, tá? No funcionamento do sistema estomatognático.
Podem me interromper a qualquer momento, tá? A gente vai começar a falar da prática, né, de reabilitação mesmo, tá? Hoje, vamos começar a levar o assunto mais para a parte prática. Eu tenho muita coisa para falar para vocês hoje, mas estou com essa dificuldade técnica de energia e eu espero que eu consiga dizer tudo que eu preciso dizer nessa aula de hoje. Ontem estava tudo normal, hoje tá essa bronquinha aqui quando eu cheguei na fazenda. Então, olha uma dica aí, ó. Quando a gente vai ajustar a gente vai reabilitar um paciente, por exemplo, com a prótese removível, classe 1 de Kennedy, né, extremo livre bilateral. Primeiro a gente faz o registro e confecciona a prótese. Como é que a gente faz o ajuste dessa prótese? Primeira coisa que a gente faz é deixar essa prótese um pouco mais alta na dimensão vertical. Então, sem toque, na iminência do toque dos dentes anteriores. Então, eu vou posicionar essa prótese, eu vou mandar acrilizar essa minha prótese. E nesse período que eu vou falar para vocês, a minha articulação, ela fica com... Eu diminuo a pressão intraarticular. Então, como eu aumentei mais a dimensão vertical nesses dentes posteriores, e aquilo é acrílico, né? Eu diminuo a minha pressão intraarticular, mas precisa tocar os dois lados ao mesmo tempo. Então, eu aumento esse espaço para deixar minha articulação descomprimida, vamos dizer assim, tá? E aí eu vou esperar 20 dias, tá? E vou fazer o ajuste oclusal para que chegue o contato dos caninos. Mas é uma coisa suave, é um pouco acima, só um pouco acima. Eu deixo os dois lados tocando. Eu posso seguir, inclusive, aquela sequência de carbono. Então, a sequência de carbono, vocês lembram? Eu começo, quando eu trabalho com acrílico, com que carbono eu começo? De que espessura? Vocês lembram? 200 micras. De 200. Com 100. Já. Começa com de 200. Eu acho que é de 200, eu acho. Alguém lembra? Vocês me ouvem? Mas o meu objetivo é uma filosofia de que os dentes anteriores estão na posição correta. Mas a gente sabe que pacientes classe 1 de Kennedy, estado bilateral posterior, a gente sabe que na maioria das vezes os dentes anteriores estão destruídos. Então, o que é que a gente faz? Na filosofia do equilíbrio postural e oclusal, a gente reconstrói esses dentes, deixa o paciente na dimensão correta e aí sim confecciona a nossa prótese removível, tá? Então, eu construo para depois terminar de reabilitar com a PPR, mas eu começo a reabilitar recuperando os meus dentes que estão destruídos. Só assim eu terei referência de dimensão vertical. Então, sempre eu vou buscar minha dimensão vertical e minha relação cêntrica, sempre. Mas o ajuste oclusal nas próteses removíveis, ele invariavelmente ele vai começar com carbono 200, ele vai deixar a dimensão um pouco mais elevada e depois eu vou ajustar esse ponto de contato até haver contatos bilaterais estáveis simultâneos, tá? Dúvidas, me parem. Tá? Então, eu preciso ter a oclusão mutuamente protegida, certo?
porque eu preciso manter a minha dimensão vertical anterior e posterior e meus dentes tocando na mesma posição. E como é a oclusão mutuamente protegida, eu terei o canino como protagonista da desoclusão sempre. Exceção, prótese total, onde eu terei oclusão balanceada bilateral. Sempre que eu tiver caninos, eu terei desoclusão, sempre que possível, pelos caninos. Isso está claro, gente? Está bem claro isso? Está claro para você? Certo. Então, a gente sempre vai reabilitar o nosso paciente, buscando dimensão vertical de oclusão, relação cêntrica e oclusão mutuamente protegida. Quando há desgaste, como é esse caso, né, essa ilustração aí, quando há desgaste, haverá sempre perda de dimensão vertical, a mudança de posição mandibular, né? Normalmente haverá mudança de posição mandibular, e não haverá desoclusão, como é esse caso aí. Então, para reabilitar o meu paciente, eu vou sempre começar devolvendo minha dimensão vertical nos dentes anteriores, mas eu, no equilíbrio postural e oclusal, começo sempre pelos caninos, porque eu quero centralizar e posicionar minha mandíbula em relação à maxila através do meu canino, certo? E quando eu centralizo e posiciono minha mandíbula é, Não estou escutando. Cortando, Fábio. Tá cortando, Fábio. Cortando. não ouvem. Nossa, hoje A gente não tá escutando nada. não melhorou. É internet, com certeza. Algumas palavras. Agora sim. Melhorou agora. Melhorou? Então eu vou Melhorou. repetir. Todas as vezes que eu busco reabilitar o meu paciente, eu preciso observar dimensão vertical de oclusão, relação cêntrica e desoclusão. Eu preciso construir oclusão mutuamente protegida. No equilíbrio postural e oclusal, eu começo a descobrir minha dimensão vertical com os dentes que centralizam e estabilizam, que são os caninos. Então, por isso que eu começo pelos caninos. Eu começo pelos caninos, para que eles toquem ao mesmo tempo, centralizem a minha mandíbula correta e estabilizem a minha mordida. E aí eu vou começar a construir os anteriores para depois partir posteriores inferiores e depois posteriores superiores. Ô, Fábio, se você tem canino só de um lado e aí você faz no pré, Então, em algumas situações, eu posso fazer. Se eu tiver canino, eu vou fazer os quatro, mas se eu não tiver, por exemplo, canino de um lado e tiver ausência de canino do outro, mas eu tiver uma referência do pré-molar, que é mais posterior a ele, eu vou dar preferência ao pré-molar do que ao lateral, por exemplo. Eu vou dar outro exemplo. Se eu tenho paciente classe 3 ou classe 2, muitas vezes eu vou usar o premolar no lugar do canino do arco oposto, entendeu? Se a relação é mais posteriorizada no caso de classe 2 ou mais anteriorizada no caso de classe 3, e eu vou falar disso hoje. Eu posso usar sim o premolar. Mas eu queria que vocês observassem essa imagem que está em movimento de um paciente com perda de dimensão vertical e colapso de oclusão. Vocês estão vendo essa imagem aí? A gente vai começar a falar de maneira bem prática agora. Vocês estão vendo essa imagem? sim. Estão ouvindo? Sim. Estamos Sim.
Por enquanto, O que é que vocês veem aí? O que é que vocês veem aí quando o paciente fecha a boca? desvio, né? Parece ter um desvio, não parece? Mas observem quando ele vai abrindo, como esse desvio vai sumindo. Então, em algumas situações, a gente precisa entender que às vezes o paciente só tem desvio por conta da oclusão habitual dele. Toca e desvia para algum lugar. Mas quando ele abre a boca e que ele movimenta, e principalmente quando eu mando ele abrir a boca, toda a boca e botar a língua toda para fora 3 vezes, às vezes ele já entra ali em relação cêntrica. Enquanto não toca dente, ele é aquela posição, ele vai fechando e me dá referência da posição de reabilitado. Então, reconstruir os caninos me ajuda muito a descobrir essa posição e a dimensão vertical. Reconstruir o canino como natural. Certo? Então, há muitos casos em que o paciente ele é indicado para cirurgia ortognática e muitas vezes esse paciente não é um paciente de cirurgia ortognática. Às vezes ele joga a mandíbula para frente, às vezes ele joga a mandíbula muito para trás. Então, tem situações que o desvio esquelético mesmo, ele aconteceu durante o processo degenerativo de desvio. Então, precisa analisar a cefalometria, precisa fazer uma análise mais apurada, porque tem muitos pacientes que não têm realmente indicação de cirurgia ortognática e que está sendo feita cirurgia ortognática. Porque esse posicionamento mandibular, às vezes, e muitas vezes, ele vem de um vício, e não propriamente de um vício pelo contato deflectivo, e não propriamente esquelético. Só há uma maneira de tornar o paciente prognato ou retrognato, ortognato, é pela cirurgia. Só que às vezes esse paciente não é prognata ou retrognata, tá? É um problema de diagnóstico. Então, por exemplo, esse paciente aqui, ó, qual a indicação desse caso? O que é que vocês diriam desse paciente? Olha essa imagem aqui do paciente em 45 graus. O que parece a vocês? O que é que parece? Parece prognata, né? Mordida cruzada aí. Parece, né? Classe 3. Olha outra coisa, ó, que vocês observem. Ó. Observe como há uma discrepância entre a papila do superior e a papila do inferior. Olha o freio aqui, olha o freio lá. Ó. Tá? Parece ter um desvio também, não parece? Parece sim, Se eu um mandar desvio e classe 3 do lado direito. Se eu mandar esse paciente para o cirurgião, ele vai brilhar, tá? Porque parece um paciente para cirurgia ortognática. Olha o mesmo paciente depois de colocado em relação cêntrica. Vamos ver se é o mesmo? Olha aí. Olha as manchas brancas, né? É o mesmo paciente. O mesmo paciente depois de colocado em relação cêntrica. Tinha um contato deflectivo que levava a mandíbula para frente, acionava os pterigoideus, e agora observem, ó, olha só, para onde era o desvio quando estava cruzado, olha como é o que eu estou dizendo, era para a direita, não é isso? Ó, estão vendo? Agora olha quando o paciente vai, que na verdade ele é classe 1, olha para onde foi o desvio. Olha o movimento. O desvio foi para o outro lado, tá? É que aqui ele animou só nessa posição, simulou, mas na verdade, muitas vezes a gente vê o desvio para um lado e quando a gente reposiciona, o paciente tem um desvio para o outro. O que a gente precisa observar é se os dois caninos dos dois lados estão tocando.
Muitas vezes o paciente tem um desvio e você consegue identificar porque um dos caninos não se tocam. Se a função do canino é estabilizar e centralizar, os dois caninos precisam tocar ao mesmo tempo. Se existe um espaço entre o canino inferior e o canino superior, tenha certeza que há um desvio, tá? Aí vale a pena falar também sobre o fenômeno de Christensen, né, que é esse fenômeno de espaço uniforme nos dentes posteriores. Colei, mas ainda Tá? tá na Uma outra coisa muito importante. Oi? Alguém quer falar? Alguém quer falar alguma coisa, gente? E eu interrompi. Uma coisa, vocês me ouvem bem, gente? Eu estou cortando. Sim. Muito bem. Então, uma coisa muito importante de observar quando a gente começa a analisar o paciente é mandar ele abrir a boca. Abra a boca até o seu limite máximo. Observe se ele consegue abrir bem a boca e qual a trajetória de abertura e fechamento. Qual a trajetória de abertura e fechamento? Às vezes o paciente faz um zigue-zague, isso quer dizer alguma coisa, tá? Se você não souber a sua posição de diagnóstico, se você não colocar, induzir o paciente à relação cêntrica, você nunca vai saber em que posição você vai conseguir, reabilitar esse paciente. Você nunca vai saber também que problema esse paciente tem. Aquele paciente, por exemplo, parecia classe 3 e na verdade não era. E muitas vezes a gente vê isso. Muitas vezes a gente vê isso. Vocês vão observar, principalmente pacientes com perda de dimensão vertical, eles tendem a parecer classe 3 também, às vezes. Tá? Uma coisa que eu queria que vocês refletissem, voltando no tema, né? E hoje vocês têm esse conhecimento, é que para eliminar o meu contato deflectivo, na maioria das vezes, eu vou ter que optar. Se eu tenho uma discrepância entre oclusão habitual e oclusão em relação cêntrica, a primeira coisa que eu preciso saber são dimensões verticais diferentes. Então, quando meu paciente está em habitual, a dimensão vertical coincide com a dimensão vertical de quando ele está em relação cêntrica, é isso que eu preciso saber. Porque eu não posso chegar e meter a broca e diminuir a dimensão vertical, por exemplo, do meu paciente. Então, eu tenho que fazer adição, subtração ou correção para fazer esse ajuste? Essa é a pergunta inicial. Adição nessa ordem. Adição, correção ou subtração. Eu sempre vou optar, primeiro, em pensar se existe a possibilidade de adicionar. Foi perdida alguma coisa, eu vou adicionar. Saiu do lugar, eu vou pensar sempre se eu posso corrigir com ortodontia. Se não tiver jeito, como por exemplo, a mesialização de um molar inferior invadindo o plano oclusal, aí eu vou pensar que ter que fazer um desgaste seletivo, mas aquela cúspide mediana e mesial, eu vou fazer adição. Então, sempre eu vou pensar que esse termo desgaste seletivo, ele é um termo perigoso. Ele é bem perigoso, tá? Mas eu tenho que entender que eu não posso ter contato deflectivo, isso atrapalha. E se eu vou reabilitar meu paciente, minha posição de reabilitação sempre será a relação cêntrica. Então não vai existir oclusão habitual ou relação cêntrica, porque as duas coincidem. Então, olha só o que é que acontece quando o meu paciente desgasta dente, então ele agora está em relação cêntrica e agora ele está em habitual. Vê se esse paciente não vai parecer um paciente classe 3, quando ele vai para habitual. Estão percebendo, gente? Estão conseguindo ver? Vocês estão aí? Sim. Estamos. Muito bem, muito bem. Sim. Estou sempre achando que a internet está me farrapando aqui. Tá? O professor, nesse. Tá ouvindo? Estou ouvindo Eu bem. estou tentando ficar. A Nesse internet caso, aqui tá.
Péssima. Ixi, Nesse caso ali, ele tem um contato no molar, né, que leva a mandíbula dele para frente. Não é isso? sim, No outro sim. caso anterior, ele tem um problema ali também, provavelmente de alguma interferência posterior, né, que leva ao longo do tempo ele naquela posição postural da mandíbula, né? E Isso, aí, Ele e toca lá aí, e desvia, né? e aí isso. ele vai ter uma hiperatividade daqueles músculos. Por essa hiperatividade ao longo do tempo, tem uma dificuldade assim de colocar esse paciente na relação cêntrica. Você usa algum artifício assim para. Tem, tem sim. Eu vou falar disso ainda hoje, porque eu estou entrando na parte prática mesmo com vocês agora. Tá, beleza. Mas normalmente você vai encontrar na literatura, Guilherme, o uso de placa, tá? E nesse caso aí, um caso mais grave como esse, é uma placa do tipo overlay, que é como se fosse uma placa da cor do dente com a dentação, como se fosse um Uns provisório dentinhos. acrilizado, unido como uma placa, certo? Uhum. Para reposicionar essa mandíbula. Eu prefiro o recurso dos caninos, como a gente faz sempre. Mas quando não dá, quando é um caso assim muito esdrúxulo como esse, eu posso fazer uma placa ou posso usar esse recurso que é o que ele faz, que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá. Vou chegar lá, um instante só. Até naquele caso anterior mesmo, eu fiquei pensando se fosse, se ele, porque ele tinha pouca perda de dimensão, pelo menos assim, anatomicamente a gente vê nos dentes, né? Sim. Aquele caso anterior. Aí eu fiquei pensando assim, ele tendo perda de dimensão naquele caso anterior e fazer com resina e levantando os caninos, pela aquela Sim. questão postural, também teria uma dificuldade, né? Sim. Porque teria que levar a mandíbula Você para fala, você fala do caso do paciente que o tem todos anterior, os dentes. aquele caso anterior. Vamos lá. Esse caso aí. Isso, porque ele está provavelmente com hiperatividade muscular aí, né? Levando essa mandíbula para frente. Então, esse paciente aí, a gente precisa observar que os caninos dele estão rígidos e que provavelmente Sim. tem que ver se esse paciente fez ortodontia, né? Se os terceiros molares erupcionaram. Às vezes a erupção dos terceiros molares faz com que eu tenha um contato deflectivo que leve a minha mandíbula para frente. Às vezes o paciente começa a desenvolver esse hábito de jogar a mandíbula para frente propriamente pela dor do rompimento do saco pericoronário, uma dor muscular, uma inflamação naquela região. Eu posso ter uma hiperatividade muscular que joga essa mandíbula como defesa para frente, certo? Pode acontecer isso. Mas o que a gente pega para reabilitar é esse tipo de bronquinha aqui, ó, né? Você lembra do caso do nosso Esdras, né, Guilherme? Que era classe 3, né? Todo mundo é classe 3, né? E o cara tá lá estável, né? A gente não terminou ainda de reabilitar ele, mas ele tá estável, Foi quando levantou a certo? dimensão, aí teve uma rotação de mandíbula e ele ficou. Isso aí a gente viu que ele não era classe 3, né? Parecia ser, mas não era, né? Entendeu? Viu isso na prática, né? O rosto do cara mudou completamente. Então, esse tipo de ajuste, de desgaste, ele deve ser evitado, tá? Sempre deve ser evitado. O ajuste por desgaste, ele, ele, ele tem um objetivo de eliminar o contato deflectivo, tá? Só que esse ajuste não pode alterar a dimensão vertical. Qual é a exceção? Quando eu tenho é, contatos prematuros mesiodistais. Então, quando eu tenho, por exemplo, o primeiro molar inferior, que perdeu o premolar e ele migrou, aquele exemplo que a gente sempre dá aqui na aula, né? Então, eu vou ajustar a custo de disto vestibular, ou as duas, a disto vestibular e a disto palatina, e adicionar na mesial. Então, assim, para devolver o dente para o plano oclusal é uma exceção, mas sempre que eu puder, eu vou evitar o desgaste, tá? Eu vou evitar o desgaste. Então, eu preciso entender que a trajetória de fechamento
da minha mandíbula, ela segue um padrão neuromuscular. Se eu tenho uma interferência oclusal como uma pedra no sapato, né, que eu tenho que pisar para desviar o peso para o outro lado do meu corpo, da mesma forma vai acontecer, isso já falando do equilíbrio postural e oclusal, da mesma forma isso vai acontecer na boca quando toca e desvia para algum lado. Se toca e desvia para algum lado, ou para frente, ou para trás, né? Isso é um contato deflectivo que vai alterar, através do mecanismo neuromuscular, vai alterar o momento de contração do meu músculo, a ação desse músculo, o que poderá gerar a disfunção, tá? Poderá gerar disfunção. Então, quando eu tenho esse tipo de interferência oclusal no fechamento, por exemplo, eu tenho o contato no meu dente que está instruído, isso acontece muito em terceiro molar, né? Olha, aquele caso lá poderia ser isso. Não nasceu o terceiro molar inferior, o terceiro molar superior nasceu e erupcionou. O meu paciente vai deglutir, toca, joga a mandíbula para frente. Na hora que toca nesse molar, eu tenho um acionamento do músculo pterigoideu lateral superior e depois do pterigoideu lateral inferior para puxar minha mandíbula para frente. Mas isso pode prejudicar a sincronia do disco, que é controlado pelo pterigoideu lateral superior, com os movimentos protusivos de lateralidade, que são controlados pelo pterigoideu lateral inferior. Isso é bem perigoso, tá? Bem perigoso para o início de algum tipo de disfunção. Então, eu preciso entender que eu preciso registrar o meu paciente em relação cêntrica, mas na dimensão vertical correta, senão eu estou dando um tiro no pé, tá? Eu estou dando um tiro no pé. Eu posso usar algum mecanismo para desprogramar, Guilherme, agora sim, respondendo a sua pergunta, tá? Esses músculos pterigoideus laterais. No equilíbrio postural e oclusal, quem é que eu uso para desprogramar esses músculos? Na filosofia do equilíbrio postural e oclusal, quem é que eu uso para desprogramar esse músculo? Eu uso os caninos. Porque o objetivo do canino é centralizar, o objetivo do meu canino é sempre centralizar e estabilizar. Então, se o meu canino centraliza e estabiliza, eu terei uma posição única, que é relação cêntrica. Tá? Então, o meu canino, se eu abro e fecho numa mesma posição, o meu canino ele vai estar fazendo a indução dessa posição. Ele vai guiar essa posição. Tá? Vai guiar essa posição. Mas eu poderei usar outros recursos, e ele usa outros recursos. Ele usa recurso de uma plaquinha que ele faz de acetato, pode ser de acrílico também, tá? Algumas pessoas usam jig, outros usam leaf gauge, que são aquelas tiras de nome, tá? Tem vários mecanismos para desprogramar, mas sempre nos dentes anteriores. Sempre nos dentes anteriores. Então, olha aí, Guilherme. Aí é o jig, ó. Aí é o jig. Então, eu posso fazer de acrílico, depois reembasar, eu posso fazer de acetato e também reembasar, né? O jig precisa ter estabilidade. Se ele não tiver estabilidade, se o jig não tiver estabilidade, ele sai da posição, então não consigo estabilizar. O paciente não deve ir para casa com esse jig, senão pode haver extrusão dos dentes posteriores, né? Mas o próprio jig, vocês me ouvem bem, gente? Eu sempre vou estar perguntando por conta da internet, tá? Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Tá. Professor, a minha pergunta foi... Pode perguntar. A minha pergunta foi nesse sentido mesmo, assim. Se tiver uma dificuldade de fazer na resina, pela questão de você não conseguir
colocar a mandíbula na posição por uma questão muscular do paciente. Aí se usa esse artifício, porque a sua prioridade na sua Pode filosofia usar. é sempre usar fazendo o canino, né? Mas pode ter alguma dificuldade Sim, ou geralmente pode. consegue. Uhum. A pergunta de Melu, por exemplo, se não tiver um dos caninos, eu vou sempre usar algum anteparo que me dê uma referência para eu posicionar o meu paciente. Mas o jig é uma maneira. Vê como é que ele faz aí. Eu vou te mostrar na sequência como é que ele faz. Então, ó, aí são as tiras de long, ó. Então aqui, ó, eu vou mostrar vários mecanismos, ó. Aqui o jig, né? No jig eu posso desgastar o jig para conseguir marcar no jig os movimentos e individualizar esses movimentos de lateralidade direita, esquerda e protusiva. Então eu tenho um ponto de parada cêntrica no jig, que é esse ponto aí vermelho. Depois eu posso fazer os movimentos e ajustar o jig, marcar com carbono e deixar esse jig como referência. Olha só, marquei o ponto de parada cêntrica, lateralidade direita, tá? Lateralidade esquerda, desculpe, direita, esquerda e protusiva, tá? Então eu terei o jig como uma pua, né? Como uma pua de resisto também. Mas eu posso usar as tiras de long, olha, agora aí sim, as tiras de long. Eu vou colocando as tiras de long até não ter interferência oclusal. Então, observe o que é que acontece. O meu paciente, ele fecha a boca e eu tenho interferência lá, ó. Quando eu coloco as tiras de long, ela vai marcando até não tocar mais. Então, depois eu vou tirando as tiras até o primeiro toque e vou ajustando esse meu paciente em relação cêntrica. É uma técnica de ajuste oclusal também. O que é que eu observo? Que sempre que eu tenho interferência, eu primeiro preciso ver se o paciente tem desvio, porque às vezes não é uma interferência, às vezes eu tenho um desvio para um dos lados que gerou uma interferência. Porque se é verdade que o dente mal posicionado oclui, mas não desoclui, esse dente pode estar mal posicionado, ou outro dente pode estar mal posicionado e gerando esse contato deflectivo, que na verdade não era para existir. Então, às vezes, eu reconstruo puramente os caninos e reposiciono meu paciente e deixa de existir o contato prematuro. Então, eu, em vez de fazer um desgaste, eu vou fazer uma adição. Esse é o conceito. Certo? Estão entendendo isso aí, não? Certo. Vocês entendem? Então, sempre eu vou observar se meu paciente tem desvio ou perda de dimensão vertical. Vocês têm que botar na cabeça que para reabilitar eu preciso acertar a dimensão vertical e a posição de equilíbrio, que é a relação cêntrica. Então, eu vou estar com meus dentes anteriores bem posicionados e a minha articulação descomprimida. Certo? Então, eu posso usar as tiras de long para fazer resisto e o meu paciente ter a dimensão vertical correta. Então, algumas perguntas. Fábio, Algumas perguntas. Oi? Pode perguntar. vamos lá. Eu uso a tira de long para poder encontrar a relação certa do meu paciente. Aí depois eu tiro o registro Certo? fazer a adição em resina para ele poder ficar naquela posição que estava com o long. É isso? Falar para você entender aí, Marcelo. Olha só. Podia ser a tira de longa ou gig, ó. Bateu, registrou. Primeiro registro, relação cêntrica. Arrastou a mandíbula, eu agora boto uma resina e vou registrar lateralidade esquerda. Registrei lateralidade esquerda. Vou fazer a mesma coisa com a lateralidade direita e se eu quiser fazer também com a protusiva. Então, eu posso registrar, individualizar meu articulador, registrando a lateralidade direita
Então, eu vou registrar o ângulo de Bennett do meu articulador do lado oposto. Posso fazer a mesma coisa para um lado e para o outro e relação cêntrica. Então, essa pecinha, esse giga, essa tira de long, qualquer um deles, olha, é assim que faz, ó, Guilherme. Tá vendo? Ó? Pode fazer de acrílico, ó, um paciente totalmente destruído os dentes, né? Então, o paciente vai tocar nesse acrílico. Vocês vão ver na prática aqui agora. Olha aí, marcou um toque, né? Se quiser estabilizar, pode colocar uma resina de cor diferente para entender o posicionamento. E olha como é na boca. Ó. Então, o paciente vai fechar nessa mesma posição e eu vou colocar cera ou resina ou qualquer material de resisto Occlufest nos dentes posteriores para registrar. Aqui eu registro minha dimensão vertical anterior e depois eu vou registrar minha dimensão vertical posterior e transferir isso para o articulador. Olha aí. Tá vendo agora? Vocês entenderam agora, gente? Certo. Entenderam? Certo? Então, isso é uma maneira de registrar. Certo? Eu uso. Quando eu não tenho como recuperar os caninos, eu uso essa maneira também. É interessante. Então, olha aí o registro. Tá? O registro. Então, primeira coisa, para montar no articulador, arco facial, para colocar a maxila em relação ao solo. Segundo, o registro tem que estar na dimensão vertical correta e o abre e fecha na mesma posição. Então, eu tenho relação cêntrica e dimensão vertical. Se os dentes estão preparados da mesma forma, eu posso fazer essa plaquinha. Certo? Ela precisa estar bem adaptada no modelo também. Estão entendendo isso aí, gente? E agora eu vou montar no articulador do jeito que está na boca, mas na dimensão correta para poder reconstruir esse arco. Certo? Mas a primeira coisa que eu vou fazer é partir de forma e tamanho, tá? Forma e tamanho. Eu vou sempre partir de forma e tamanho. Depois, ou seja, morfologia. Depois o alinhamento tridimensional, aonde que esse dente vai se posicionar no arco. E por último eu vou induzir, ou seja, levar esse paciente à relação cêntrica. Começa sempre assim. Isso que ele mostra de desgastar para centralizar ou adicionar, a gente sempre vai partir para adição. A gente nunca vai desgastar um canino natural. A gente sempre vai partir para adição, porque a gente sabe, vocês sabem, podem não querer fazer, mas o meu objetivo é que vocês entendam que eu passei muito tempo para conseguir descobrir e entender e estou passando para vocês. É que na maioria das vezes, na maciça maioria das vezes, para que meu canino estabilize, posicione a minha mandíbula na posição correta e centralize a minha mandíbula na dimensão correta, eu preciso adicionar, porque o canino dá o sinal de que houve um desvio. Então, às vezes eu pego um paciente só com o canino inferior do lado esquerdo, 33, destruído, e os outros íntegros. Que houve? Como é que desgastou só um canino? Não tem jeito, esse canino desgastou porque tem um desvio para o lado dele, tá? Então eu tenho que reconstruir o canino e reposicionar a minha mandíbula. Então, há maneiras de reabilitar um paciente, e aí a gente vai falar um pouquinho da filosofia do Aníbal, né, que é a Dato, onde eu começo pelos dentes anteriores e inferiores, olha só. Então, ele divide em baixa complexidade, né, quando eu tenho desdentado bilateral posterior, né, classe 1 de Kennedy, às vezes nos dois arcos, né? Mas o mais fácil é quando tem um arco só. E reabilitações de alta complexidade, que são reabilitações onde eu não tenho nenhuma referência, tá?
Então, vai entendendo como é a sistematização dessa filosofia. Setor 1, né? Setor 2, setor 3 e, por último, o setor 4. Tá? Por último, o setor 4. Então, se eu aumento a minha dimensão vertical, vamos entender isso aí, ó. O que é que eu faço? Eu posso engrossar a borda, eu posso engrossar a palatina, eu posso desgastar. O que é que eu faço? E eu quero comparar isso com o equilíbrio postural e oclusal. Eu quero dar referência para vocês. O que é que eu faço? Eu sempre vou partir do princípio de que eu vou ter que centralizar o meu paciente através dos caninos, mas eu vou ter que chegar na dimensão vertical correta. Então, quando eu consigo, se eu consigo centralizar meu paciente através dos caninos, e às vezes o paciente é classe 2, como aqui, ó, eu vou trabalhar, olha aí, Melu, canino com premolar, né? Não só canino com canino, mas o estabilizador aí vai passar a ser o premolar, né? Então, às vezes, eu preciso trabalhar com função em grupo, depende do caso, se é classe 2 ou classe 3, às vezes eu preciso trabalhar com função em grupo, né? Essa função em grupo ela deve ser a mais anterior possível e não todos os dentes de um lado tocando, tá? Eu devo sair. Desoclusão deve se afastar da articulação temporomandibular. Eu não devo aproximar da articulação temporomandibular, a não ser numa única condição, onde a articulação temporomandibular é o protagonista da desoclusão, que é na prótese total, certo? Na prótese total, onde eu tenho uma oclusão balanceada bilateral, a minha articulação temporomandibular, ela passa a ser o protagonista da desoclusão, certo? Então, eu preciso sempre, olha aí essa relação de posicionamento das cúspides, tá? Essa relação de posicionamento das cúspides. Então, a gente precisa observar que cada dente posterior, ele é a continuidade do dente mesial a ele. Então, ele assume agora uma função adicional Tá cortando, viu, tua voz. posterior. Ele é uma função adicional e cinética ao dente anterior a ele. Veja o que é que acontece. Vou mostrar. Observe na morfologia oclusal como direcionamento do alimento. Olha o que é que eu estou querendo dizer. Olha. Então, o meu primeiro molar, ele tem uma morfologia sequencial ao meu segundo pré, mas ele ajuda, ele faz a função do premolar, que a função principal do premolar é manter a dimensão vertical e receber forças axiais, mas o processo final de trituração tem uma mesoclusal maior e uma função de triturar, microtriturar o alimento mais importante que a do premolar, nessa função específica, tá? Quando a gente fala agora de paciente classe 2, a gente já tem uma relação dente e dois dentes, olha. Uma relação dente e dois dentes. O meu dente, a ponta de cúspide, oclui na crista, não no fundo da fossa.
Então já é uma relação bem diferente, porque a minha desoclusão muitas vezes acontece entre canino e pré-molar, e não entre canino e canino, certo? Então, dependendo da classe, da relação maxilomandibular desse paciente esquelética, se ele é classe 1, 2 ou 3, eu tenho maneiras diferentes de reabilitar. Mas eu sempre, quando vou reabilitar, eu vou buscar tratar o setor 1, setor 2, anteriores, superiores, setor 3, pronoclusal e setor 4, fechamento posterior. Então, são maneiras diferentes de reabilitar. Aquilo que... Nossa Senhora. Eu acho que eu vou ficar sem computador, gente. Que pena. Vou até o fim, tá? Se falhar aí, eu peço desculpa a vocês. Mas eu realmente não tenho energia aqui. Então, às vezes, quem mantém a dimensão é o canino com pré-molar, ó, num paciente de classe 2. Aquela pergunta que eu faço para vocês, ó. O paciente de classe 2 ou classe 3, ele morde o milho aonde? Em que setor ele morde o milho? Em que região ele morde o milho? Ou a maçã? É nos dentes anteriores? Hã? Canino e pré? Não, não. Nos anteriores não, de lado, do canino. Então, é na região de canino. Então, isso mostra para vocês que essa região é a que guia o posicionamento da mandíbula, tá? Então, quem leva a mandíbula para a posição correta e leva o alimento para dentro da boca para ter máxima eficiência são os caninos. Só quem é classe 1 que morde com os dentes anteriores, mas veja que quando o alimento é um pouco mais sólido, ele já vai para a região de canino, certo? Eu vou adiantar um pouquinho, mas olha, o canino ocluindo com premolar, tá? Isso na relação de classe 2, né? Vocês não pegam pacientes classe 2 e 3 para reabilitar também? Todo mundo pega, né? Sim. Então, a gente não pode querer reabilitar da mesma forma, né? Então, tem que entender que a relação de classe 2 e de classe 3 é ponta de custo de Christen, não ponta de custo de fundo de fosso. O ajuste oclusal é totalmente diferente, tá? Mas mantém contatos estáveis bilaterais simultâneos, tem que ter guia, normalmente classe 2 ou classe 3. Essa guia poderá ser uma função em grupo, tá? Envolvendo no premolar, diferente da classe 1 da classe 1 de ângulo, né? A classe 2 e a classe 3, uma relação mais distal ou mais anteriorizada, ela é um contato ponta de custo de crista, tá? Então, sempre eu vou partir de forma e tamanho. Nossa Senhora. Oh, gente.